e tivemos ontem então uma vitória direitista, com muitas nuances que discutiremos na sequência na Europa. O partido vencedor foi o CDU. É o partido que tinha Angela Merkel como sua representante e que foi chanceler da Alemanha. Para quem é da minha época, parecia que ela nunca pararia de ser chanceler. Cresci com ela à frente do partido e do país. Hoje, novamente, o partido está à frente com um voto, sim, minoritário, lá é parlamentarismo e a gente chega nos detalhes. Mas o principal vencedor, então, da eleição é o CDU, agora com o líder Friedrich Merz. Friedrich Merz é tido como um líder de direita moderado, mas também teve palavras duras quanto à postura de Donald Trump quanto à Europa e falou que eles deveriam, na sequência, perseguir, então, um rumo para a segurança europeia e para a Europa com mais independência dos Estados Unidos. A eleição chama a atenção por uma série de motivos. Não só a questão de Friedrich Merz como um líder com uma postura talvez mais conservadora ou mais direitista do que o CDU teve no passado, indo provavelmente, agora definitivamente, como próximo chanceler. Eu vou chegar nas nuances para a gente entender o porquê a questão não é tão majoritária quanto uma vitória direitista na Alemanha. Mas deve retornar, então, o CDU ao poder com Friedrich Merz à frente. A formação de um governo de coalizão, nenhum dos partidos teve um voto majoritário e a Alemanha funciona com um sistema parlamentarista. A formação de um governo de coalizão está previsto para o meio de abril, provavelmente antes ou logo depois da Páscoa. Isso é o que se diz na imprensa alemã. A gente tem a imagem ao lado da configuração do parlamento alemão após as eleições que aconteceram ontem. Isso vem da página em inglês do próprio parlamento alemão, está escrito ali Deutsche Bundestag, é o parlamento da Alemanha. O CDU, ou CSU, partidos irmãos que disputam ali juntos, conseguiu 208 assentos com cerca de 33% dos votos. A grande notícia que vem da Alemanha e que também ajuda a gente a entender o sentimento popular dentro do país se vê no quadrante em azul claro, esse mais à esquerda da tela. Ironicamente, não sei se é a esquerda para mim ou se está espelhado para mim, mas seja como for, aí vocês veem em azul claro o AfD. Esse tido como partido mais à direita na Alemanha. E é um que tem tido posições muito apoiadas por Elon Musk. Alice Weidel, que chefia o partido, chegou a ser entrevistada por Elon Musk em inglês em um Spaces, na rede social X. Esse é um partido que conquistou uma vitória histórica. Desde a última eleição, eles parecem ter dobrado o seu apoio, uma coisa que as pesquisas indicavam e que agora se refletem no parlamento. A grande polêmica na política alemã é a seguinte: com 316 assentos, pode-se formar uma maioria e, então, por consequência, um governo majoritário. A lógica para qualquer um que esteja observando e que não acompanhe tão de perto a política alemã seria que o governo que tem se posicionado como direitista moderado, ou o partido que tem se posicionado como direitista moderado, o CDU, formasse algum tipo de coalizão ou aliança com o partido mais à direita, o AfD. Afinal de contas, assim, eles teriam uma ampla maioria e, aparentemente, um mandato com alta representatividade popular. Entretanto, o que ocorreu não foi isso e não deve ser isso. Merz descarta qualquer aliança com o AfD. O motivo é o tal do cordão sanitário, ou uma expressão em alemão chamada de Brandmauer, porta-corta-fogo em uma tradução literal. Basicamente significa que há um tipo de acordo entre os partidos alemães que nenhum deles coopera com extremistas. Leia-se o AfD. Isso coloca Merz numa situação delicada quanto a como deve se configurar o próximo governo da Alemanha. Ele vai fazer uma aliança com o SPD, que era o governo que havia agora de Scholz, os socialistas? Isso já aconteceu no passado, mas não parece ser uma posição estável. Afinal de contas, a ampla discordância entre eles e em uma série de aspectos. Um governo minoritário também, com os verdes ou com partidos mais radicais à esquerda, não parece ser uma alternativa muito clara. Fiquem conosco porque amanhã às 4 horas da tarde eu entrarei com o colunista do Epoch Times, Pacheli Lukfu, para a gente discutir as possibilidades de um governo seguindo adiante. Mas uma coisa é clara, Merz já se posicionou contra um governo na Alemanha com a AfD. Ele se posicionou de tal forma onde a Alemanha deve perseguir um rumo de maior independência dos Estados Unidos. E o que está claro também é que a imigração, uma das pautas centrais dessa eleição, com imigrantes ilegais também tendo cometido atentados terroristas logo antes da eleição, houve casos horríveis com refugiados do Afeganistão brutalizando crianças e jogando um carro contra uma multidão, também devem ser uma prioridade do governo que se formará adiante. E nós seguiremos acompanhando o que se desdobra. A gente traz então declarações tanto do presidente brasileiro quanto do presidente americano, então, aquele o líder de nosso país e também o líder da principal potência econômica e militar do planeta. Lula disse: quero cumprimentar Friedrich Merz e seu partido pela vitória no pleito eleitoral de ontem. Sua eleição ocorre em um momento de grande sensibilidade geopolítica e geoeconômica global, mas também em um momento de grandes esperanças e oportunidades de ganhos conjuntos. A Alemanha é um país amigo e parceiro crucial do Brasil na defesa da democracia e do multilateralismo, na promoção do desenvolvimento sustentável e proteção dos direitos humanos. Fala então também da implementação do acordo entre Mercosul e a União Europeia
pauta de longa data de uma série de governos brasileiros. Donald Trump também se manifestou, temos aqui a fala de Trump, disse em letras garrafais: parece que o Partido Conservador na Alemanha ganhou uma muito grande e altamente antecipada eleição. Assim como os Estados Unidos, o povo da Alemanha está cansado da agenda de que não tem senso comum, especialmente quanto à energia e imigração. Isso já prevalece há muitos anos. Esse é um grande dia para a Alemanha e para os Estados Unidos da América, sob a liderança de um senhor chamado Donald J. Trump. Apesar de Trump ter dito isso, não é claro o quanto Merz cooperará com os Estados Unidos, e o partido que parecia ter um discurso mais assimilado ao de Donald Trump, que era o AfD, também parece, até o momento, pelo menos, fora de qualquer possibilidade de governo. A gente segue monitorando o caso e eu trago mais detalhes amanhã com o nosso colunista Pacheli Lukfu.